Sarah caminhava pela floresta com um sentimento novo, um equilíbrio estranho entre a paz e a inquietação. A batalha que acabara de travar, com o poder da natureza e da luz contra as trevas que haviam corrompido a terra, ainda reverberava em seu corpo e mente. O orbe em suas mãos estava agora apagado, mas ela sabia que a jornada que se desenrolava diante dela estava longe de ser a última. O urso, seu guia e protetor, caminhava à sua frente, os passos pesados, mas serenos, como se soubesse que o perigo havia sido afastado, pelo menos por enquanto. Sarah o seguia em silêncio, sentindo o peso da sua missão, e ao mesmo tempo, uma leveza inexplicável em seu coração. Ela havia restaurado o equilíbrio da floresta, mas o que viria a seguir? O que mais estava em jogo? Essas perguntas pairavam sobre ela, mas não havia mais medo. O que sentia agora era uma compreensão profunda de que a floresta e a terra tinham mais histórias para contar, mais segredos por revelar. E ela estava pronta para ouvi-los. A floresta ao redor dela estava diferente. As árvores, antes silenciosas e carregadas de uma tensão pesada, agora pareciam respirar. O vento sussurrava entre os galhos, e o som das folhas balançando era suave, como uma canção antiga. A escuridão da noite não era mais um inimigo, mas uma parte do ciclo natural, um espaço de transformação e regeneração. Sarah havia se tornado parte desse ciclo, e embora o peso da responsabilidade ainda fosse grande, havia algo reconfortante em saber que a floresta agora estava segura, restaurada. Mas, enquanto caminhava, algo começava a se formar em sua mente. A luz do orbe, a presença do urso, a criança estranha que ela havia encontrado na clareira. Tudo isso estava interligado. O que ela não compreendia ainda, mas sabia com certeza, era que o que ela havia vivido não era uma coincidência. A floresta tinha algo a lhe mostrar. Algo mais que ela precisava entender. Ela parou por um momento, observando o urso à sua frente. Ele estava parado, atento, como se estivesse esperando algo. Sarah o observou e, então, sentiu uma leve brisa que a fez olhar ao redor. O ar estava denso, mas não de uma maneira desconfortável. Era como se o próprio ambiente estivesse mudando, como se a terra estivesse se preparando para algo. Algo que ela não podia ver, mas que sentia em seus ossos. O urso, então, olhou para ela, seus olhos brilhando suavemente na luz da lua, e com um movimento gracioso, começou a andar em direção a um conjunto de árvores mais afastadas. Sarah, sem hesitar, seguiu. Ela sentiu que este era o caminho a seguir, a resposta para as perguntas que ainda ecoavam em sua mente. Não sabia exatamente o que o futuro traria, mas sabia que o urso a estava guiando, e que ela não estava mais sozinha nesse caminho. Enquanto avançava, a floresta parecia se abrir à sua frente, as árvores se afastando para revelar uma pequena clareira. No centro da clareira, uma grande rocha se erguia, coberta de musgo e vinhas. Sarah sentiu uma onda de reconhecimento. Era como se já tivesse estado ali antes, como se a rocha fosse um ponto de conexão entre o passado e o presente. O urso parou ao lado da rocha, olhando para ela com uma calma imperturbável, como se estivesse aguardando que ela tomasse a iniciativa. Com a mão ainda segurando o orbe, Sarah se aproximou da rocha, sentindo a energia do lugar se intensificar. Era como se o tempo se esticasse, como se tudo ao seu redor estivesse se alinhando para este momento. Ela olhou para o orbe, agora mais uma vez começando a brilhar suavemente em suas mãos. O que estava acontecendo? O que a rocha, a floresta e o urso estavam tentando lhe mostrar? Sem mais hesitação, ela estendeu a mão e tocou a rocha. No instante em que seus dedos entraram em contato com a superfície fria e rugosa, uma onda de energia a envolveu. A visão que a havia dominado antes, da floresta em ruínas, da luta entre as forças da luz e da escuridão, retornou. Mas agora, ela era mais clara, mais vívida. Ela viu a grande árvore, a fonte da vida da floresta, mas agora não estava sozinha. Em torno dela, uma rede de forças, seres e energias se entrelaçavam, como se a própria essência da vida estivesse sendo restaurada. E no centro disso tudo, ela viu o que estava perdido, a chave que poderia selar o mal para sempre. Era uma chave, mas não física. Era uma força, uma conexão, que apenas alguém como ela poderia compreender. Sarah abriu os olhos, respirando fundo. A visão desapareceu, mas ela sabia o que precisava fazer. Ela se virou para o urso, que agora parecia ainda mais imponente, mais certo de sua presença. Ele deu um passo em direção a ela, e Sarah, sentindo a confiança crescer dentro de si, deu um passo à frente. O urso, com um movimento lento, começou a caminhar em direção à floresta, e ela o seguiu. A clareira, a rocha e a visão da árvore haviam-lhe mostrado o que era necessário. Ela sabia que o que restava era simples. A floresta precisava de uma escolha. Ela precisava ser restaurada, não apenas em sua forma, mas no seu espírito. O equilíbrio, o ciclo da vida, não poderia mais ser perturbado. E para isso, ela tinha que fazer a escolha. Eles caminharam por mais algum tempo, até que a clareira atrás deles desapareceu,
dando lugar a uma espessa vegetação. O urso avançava sem hesitar, como se soubesse exatamente onde estava indo. Sarah, com o coração batendo forte, sabia que estava prestes a enfrentar algo importante. A tensão na floresta crescia, e o silêncio que os cercava parecia se intensificar a cada passo. Então, de repente, o urso parou. À sua frente, uma grande árvore apareceu, imponente e cheia de vida. Ela não era como qualquer árvore que Sarah já tivesse visto. Suas raízes se espalhavam pelo solo, e seus galhos se estendiam para o céu, quase tocando as estrelas. A árvore emanava uma luz suave, que parecia brilhar da própria madeira. Ela não era só um símbolo de vida, mas de poder. Era a essência da floresta, a fonte de tudo o que ali existia. O urso se aproximou da árvore e se sentou, olhando para Sarah. A conexão era clara agora. Ela não estava apenas em uma jornada para restaurar o equilíbrio da floresta, ela era a chave para a sua sobrevivência. O orbe, que agora estava apagado, era um símbolo do poder que ela tinha, mas mais importante ainda, era o elo entre a humanidade e a natureza. Sarah olhou para o urso mais uma vez, sentindo a tranquilidade que ele emanava, como se sua presença fosse uma resposta a todas as suas dúvidas. Ela sabia o que tinha que fazer. Ela se aproximou da árvore, com o orbe em suas mãos, e tocou o tronco da árvore. Quando fez isso, uma onda de energia percorreu seu corpo, e a árvore começou a brilhar intensamente, iluminando toda a floresta ao redor. O orbe brilhou com uma luz branca, e a escuridão que havia ameaçado a floresta começou a se dissipar. O mal que havia sido semeado, que havia sido alimentado por tanto tempo, começou a ser expurgado, enquanto a floresta vibrava com uma nova energia. O urso se levantou e se afastou, e Sarah sentiu um último olhar em sua direção. Ela sabia que ele havia cumprido seu papel. Agora, era ela quem tinha que seguir em frente, com o peso de suas escolhas, com a força da conexão que ela agora possuía. O equilíbrio foi restaurado. O ciclo da vida, que havia sido perturbado, agora estava completo. E à medida que Sarah se afastava da árvore, com a floresta silenciosa e em paz ao seu redor, ela sabia que sua jornada estava apenas começando. O que ela aprendera não era algo que pudesse ser facilmente explicado, mas algo que a conectava profundamente com o mundo natural. E com essa nova força, ela estaria pronta para enfrentar o que quer que o futuro lhe reservasse. Sarah sentiu uma leve brisa acariciar sua pele, trazendo consigo o cheiro familiar da floresta. Ela estava de pé, observando a árvore imensa à sua frente, sentindo sua conexão com ela mais forte do que nunca. A luz suave que emanava da árvore parecia refletir algo dentro dela, uma verdade antiga e fundamental, algo que sempre esteve ali, mas que ela agora compreendia de forma mais profunda. O que ela havia feito? Ela sabia que, ao tocar a árvore, algo havia sido liberado, algo poderoso que restaurava o equilíbrio. A escuridão que antes pairava sobre a floresta parecia ter desaparecido, mas, ao mesmo tempo, uma nova sensação de responsabilidade havia surgido dentro de Sarah. O que ela fizera não era algo simples, ela havia sido escolhida para algo muito maior do que imaginava. Ela olhou para o orbe em suas mãos, agora apagado, como se fosse apenas um fragmento de algo maior, algo que ela agora entendia ser um vínculo entre o humano e o selvagem. A floresta, a vida selvagem, tudo estava entrelaçado, e ela, de alguma forma, era agora parte disso. Mas, apesar de sentir que havia cumprido sua missão, havia também uma dúvida que não a deixava em paz: o que acontece agora? Ela tinha restaurado o equilíbrio, mas e o futuro? Como ela poderia proteger aquilo que agora sabia ser vital para a vida de todos? A resposta não vinha fácil. Ela se sentia como se estivesse prestes a descobrir algo mais, algo que ainda estava escondido, algo que precisava ser revelado. O urso, que a havia guiado até ali, agora estava afastado, como se soubesse que Sarah precisava estar sozinha para compreender o que havia acontecido. Mas ele ainda estava presente de alguma forma, observando-a de longe, esperando. Sarah respirou fundo e deu um passo em direção à árvore. A luz que emanava dela parecia guiá-la, e, ao se aproximar, ela sentiu uma onda de calor que percorreu seu corpo. Era uma sensação reconfortante, como se a própria natureza a estivesse acolhendo, permitindo-lhe entender o seu papel. Ela estendeu a mão para a árvore e, quando tocou sua casca, algo mudou. A floresta ao seu redor parecia se mover, a terra abaixo dela começou a vibrar suavemente, e as árvores balançaram como se estivessem falando, sussurrando antigas verdades. Foi então que ela viu. O que parecia ser uma simples árvore agora se revelou como algo muito maior. Era o coração da floresta. A árvore não era apenas uma guardiã, ela era o elo entre todos os seres vivos da terra, o ponto de convergência onde tudo se conectava. Sarah não sabia se estava sonhando ou se era real, mas viu visões de tempos passados, de gerações de pessoas e criaturas que tinham vivido em harmonia com a natureza. Ela viu a floresta em seu auge, quando os seres humanos e os animais respeitavam o ciclo da vida. E então, viu o que aconteceu depois, o desequilíbrio, as escolhas erradas,
as destruições feitas pelos homens em nome do progresso. A floresta, que havia sido negligenciada, começou a definhar, e com ela, a vida ao seu redor. Mas o que mais a tocou foi a visão da chave, o orbe que ela havia encontrado, agora apagado, mas ainda presente. Ele era mais do que um objeto, era o símbolo da conexão que Sarah agora possuía, a ponte entre os seres humanos e a natureza. Era o que ela havia usado para restaurar o equilíbrio, mas agora ela sabia que seu papel estava apenas começando. Ela não poderia mais viver como antes. Ela tinha que ser mais do que uma simples guardiã, ela precisava ser uma defensora, uma protetora daquilo que havia sido restaurado. A visão se dissipou lentamente, deixando Sarah atordoada, com a mente cheia de imagens e informações que ela não sabia como processar. Ela se afastou da árvore, seu corpo ainda carregado com a intensidade da experiência. O que ela deveria fazer agora? Ela sabia que a floresta precisava de sua ajuda, mas não sabia como começar. Ela não tinha respostas claras, mas sentia que a resposta estava dentro dela. Ela tinha sido escolhida, não apenas para restaurar o equilíbrio, mas para proteger e preservar o que estava tão vulnerável. A presença do urso estava agora mais forte. Ele apareceu à sua frente, seus olhos fixos nela, como se soubesse o que estava passando por sua mente. Ele não falava, mas seus olhos diziam tudo. Sarah sentiu uma conexão profunda com o animal, como se ele fosse mais do que um simples guia, como se fosse um reflexo da floresta em si. Ele era parte da vida selvagem, e ela agora fazia parte dele. Com um movimento lento, o urso se afastou, como se pedisse que ela o seguisse. Sarah não hesitou. Ela sabia que, se queria entender o que estava acontecendo, precisava seguir o caminho que ele indicava. E assim, com o orbe ainda em suas mãos, ela caminhou atrás dele, cada passo mais confiante do que o anterior. O urso a levou de volta à floresta, mas, desta vez, a sensação era diferente. As árvores ao redor estavam mais próximas, mais imponentes, e a floresta parecia mais viva. A luz do sol ainda iluminava o caminho, mas a floresta agora se sentia como um lugar mágico, onde o tempo parecia se dobrar, onde a vida e a morte estavam em equilíbrio perfeito. A energia que Sarah sentia aumentava a cada passo que dava, como se estivesse sendo conectada diretamente à terra, ao espírito da floresta. Eles chegaram a uma pequena clareira onde o urso parou, olhando em silêncio para ela. Sarah olhou ao redor e viu algo que a fez prender a respiração. No centro da clareira, uma árvore ainda mais imensa que a primeira, com um tronco largo e forte, se erguia, suas raízes se espalhando por toda a terra ao seu redor. A árvore não era comum. Ela parecia ser uma extensão da própria floresta, uma conexão com o mundo espiritual. O urso deu um passo à frente e se afastou, deixando Sarah sozinha diante da árvore. Ela sentiu uma onda de emoção invadir seu peito, como se estivesse diante de algo sagrado. Ela se aproximou da árvore com o orbe nas mãos, e ao tocá-la, uma nova onda de energia a envolveu, mais forte e mais intensa do que a anterior. As visões voltaram, mas agora eram diferentes. Ela não viu apenas a floresta em sua plenitude, viu a ligação que existia entre todos os seres vivos. A árvore, o urso, a terra, tudo estava entrelaçado, uma rede de vida e energia, e ela agora fazia parte disso. Ela era o elo que unia as duas extremidades, o humano e o selvagem. O urso apareceu novamente, seus olhos fixos nela. Ele não precisava falar. Sarah sabia o que ele queria lhe dizer. Ela havia sido escolhida, não apenas para restaurar, mas para proteger essa conexão, para ser a ponte entre os dois mundos. Ela não poderia mais viver como antes. Agora, ela tinha um propósito. O urso, com um movimento lento, começou a se afastar, mas antes de desaparecer entre as árvores, ele olhou para Sarah uma última vez. A conexão entre eles era profunda, e Sarah sabia que o que ela estava prestes a fazer não seria fácil, mas estava pronta. Ela agora tinha a força da floresta ao seu lado, e com isso, ela sabia que sua jornada estava apenas começando. Ela olhou uma última vez para a árvore, sentindo o poder e a beleza dela, e então, com o orbe em suas mãos, seguiu o urso para o futuro que agora sabia que deveria enfrentar. A floresta não estava mais perdida. E Sarah também não estava. Ela era parte da vida selvagem, e sua missão era proteger isso, restaurar o equilíbrio onde fosse necessário. O sol estava se pondo atrás das árvores, e a noite começou a cair, mas Sarah não teve medo. A escuridão da floresta agora parecia um lugar seguro, um lugar onde ela pertencia. A conexão entre ela e o mundo ao seu redor estava forte, e ela sabia que seu papel seria de eterna vigilância. Ela protegeria a floresta e tudo o que ela representava. A floresta estava viva. E ela também. Sarah caminhava sem pressa, sentindo o orbe ainda em suas mãos como uma extensão de sua própria essência. Cada passo parecia mais sólido, mais confiante, mas o peso da responsabilidade que agora carregava em seu peito era inegável. A floresta, com sua imensidão silenciosa e suas profundezas inexploradas, estava viva ao seu redor de uma maneira que ela nunca imaginou ser possível.
As árvores sussurravam entre si, o vento passava de forma misteriosa entre os galhos, e o som distante da vida selvagem preenchia o ar. Ela era parte disso agora, uma ligação, uma guardiã, mas a dúvida ainda permanecia em seu coração. O que o futuro traria? E o que mais ela precisaria fazer para realmente cumprir seu papel? A jornada até ali, com todas as suas surpresas e mistérios, parecia estar apenas começando. Ela sabia que a floresta havia-lhe mostrado o que estava em jogo, mas o que mais estava esperando por ela? O urso, que a havia guiado até aquele ponto, já não estava mais ao seu lado. Ele desapareceu tão silenciosamente quanto apareceu, deixando Sarah sozinha, mas com a certeza de que ela não era mais uma observadora distante da vida selvagem. Ela agora estava imersa nela, e a missão que lhe fora dada era clara, embora não fosse simples. Enquanto andava mais adentro da floresta, as árvores pareciam se curvar ao seu redor, como se estivesse sendo observada, acompanhada. Ela sentia o peso daquelas presenças, mas, ao mesmo tempo, uma paz inusitada. Ela sabia que a vida na floresta estava em constante movimento, em constante mudança, mas o que mais ela deveria fazer para restaurar o equilíbrio de forma permanente? O que mais a natureza aguardava dela? Sarah parou diante de uma clareira e respirou profundamente. O ar estava carregado com o cheiro da terra, do musgo, da vida que pulsava por cada centímetro da floresta. Ela olhou ao redor, observando as formas que se entrelaçavam diante de seus olhos. Cada folha, cada galho, cada raiz parecia ter um propósito maior. Era como se a floresta, com todos os seus segredos e histórias, estivesse esperando por ela para dar continuidade àquilo que tinha começado. Ela sabia, naquele momento, que não poderia mais caminhar sozinha. Algo em seu interior dizia que ela estava pronta para fazer mais. As visões que tivera na árvore, o poder do orbe, a ligação com o urso, tudo isso a havia transformado. Ela sentiu uma conexão direta com a natureza, com a própria essência da vida que se entrelaçava entre os seres humanos, os animais, e o mundo que os cercava. No entanto, não havia respostas fáceis. O que mais ela precisaria entender? Ela se ajoelhou na grama úmida da clareira e fechou os olhos, sentindo a vibração da terra sob suas mãos. Ela não sabia o que mais estava à sua espera, mas uma certeza crescente começou a se formar em sua mente. A floresta estava pedindo algo mais. Ela não era mais apenas uma observadora ou alguém que restaurou o equilíbrio. Ela estava sendo chamada para um novo papel. O som de passos suaves nas folhas a trouxe de volta à realidade. Ela olhou para cima e viu uma figura se aproximando. Seus olhos se arregalaram, e uma onda de reconhecimento a percorreu. O urso estava de volta, mas não estava sozinho. Havia algo diferente nele, algo mais profundo. Ele estava acompanhado de outro ser, algo que Sarah nunca imaginara. A figura à sua esquerda era um homem, mas não um homem qualquer. Ele parecia ser parte da própria floresta. Suas roupas, se é que podia chamá-las assim, eram feitas de folhas, galhos e musgo, uma segunda pele que o conectava diretamente à natureza. Seus olhos eram brilhantes, mas sua presença não era ameaçadora. Ele olhou para Sarah com uma calma que parecia vir de um lugar antigo e profundo, como se tivesse visto o mundo nascer e renascer muitas vezes. Você chegou mais longe do que imaginava, disse o homem com uma voz suave e profunda, como o som do vento entre as árvores. Sarah ficou em silêncio, seus pensamentos correndo. Ela olhou para o urso e depois para o homem, sua mente tentando processar o que estava acontecendo. Quem era aquele homem? E o que ele queria dizer com "chegou mais longe do que imaginava"? Ela sentiu o peso daquelas palavras, mas não sabia o que responder. O homem deu um passo em direção a ela, e o urso se afastou, observando-os com um olhar atento. Você está conectada à Terra agora, Sarah. À Terra e aos seus segredos. Mas o que está à frente não é simples. Não é apenas sobre restaurar o equilíbrio. É sobre manter o que foi restaurado. Manter. Sarah perguntou, sua voz cheia de dúvida. Mas o que mais eu preciso fazer? Eu toquei a árvore. Eu fiz o que me pediram. O que mais há? O homem sorriu suavemente, mas havia uma tristeza em seus olhos. O equilíbrio, Sarah, não é uma conquista que se mantém por si só. Ele precisa ser protegido. A floresta está em um ponto crítico agora. O que você fez foi importante, mas o trabalho não acabou. Você foi escolhida porque tem a capacidade de ver o que outros não veem. De ouvir o que outros não escutam. Mas, para proteger o equilíbrio, você deve aprender mais. Você deve se aprofundar no coração da floresta. Deve ouvir a sua dor e ouvir suas necessidades. Sarah sentiu um frio na espinha. Ela sabia, no fundo, que aquilo não seria fácil. Mas o que ele estava dizendo fazia sentido. A floresta, a natureza em si, estava sempre em mudança. Se ela não cuidasse disso, o que tinha sido restaurado poderia ser perdido novamente.
Eu sei que você sente isso, o homem disse, colocando uma mão gentil sobre seu ombro. Mas há mais para aprender. A chave está em você, mas você precisa de mais do que sabedoria. Precisa entender os mistérios da floresta. Precisa entender os elementos, os ritmos que regem o mundo natural. O homem olhou para o urso, que parecia estar em sintonia com ele, e então olhou para Sara, seus olhos profundos e penetrantes. O urso a guiou até aqui. Ele será seu aliado, mas você também precisará aprender a confiar naquilo que não pode ver. Os seres da floresta, as forças que a habitam, todas as energias que compõem o mundo, elas precisam de sua ajuda. Sara sentiu um peso em seu peito, mas também algo novo. Não era mais apenas sobre restaurar o que foi perdido. Ela estava sendo chamada para proteger aquilo que agora sabia ser o elo entre os mundos, o humano e o selvagem. Não seria fácil. Não seria simples. Mas ela sentia que, de alguma forma, ela já havia dado o primeiro passo para entender o que realmente importava. Então o que devo fazer agora? Ela perguntou, sua voz mais firme do que antes. O homem deu um sorriso suave e, ao olhar para o urso, disse, agora você vai aprender, Sara. Vai seguir o urso para o coração da floresta, onde tudo começa. Só então você entenderá completamente o seu papel. Com isso, o urso deu um passo em direção a Sara, e, sem uma palavra, começou a caminhar pela floresta. Sara, sem hesitar, seguiu. Ela sabia que estava prestes a mergulhar em algo muito maior do que ela jamais poderia ter imaginado. À medida que avançava, a floresta parecia se abrir à sua frente, as árvores se afastando, deixando um caminho claro. A luz suave da lua iluminava o caminho, e o orbe em suas mãos, que antes estava apagado, começou a brilhar novamente, suavemente, como se estivesse reagindo ao seu próprio espírito. A caminhada estava apenas começando. O futuro ainda era incerto, mas Sara sabia que ela estava finalmente no caminho certo, e que, embora o que enfrentasse fosse desafiador, ela estava pronta para encarar o que fosse necessário para proteger aquilo que agora sabia ser mais precioso do que qualquer coisa que ela já tivesse conhecido. A floresta não a deixaria mais. Ela agora era parte dela, e a jornada que ela empreendia seria uma parte da história da Terra. E, com cada passo que dava, Sara sentia o peso do legado que ela carregava. O legado da Terra, dos seres que a habitavam, e da responsabilidade que agora a guiava. Sara seguiu o urso pela floresta, sentindo a energia da Terra ao seu redor pulsando em sincronia com seu próprio coração. Cada passo parecia mais firme, mais certo, como se ela estivesse não apenas caminhando, mas finalmente compreendendo seu papel dentro daquele grande ciclo de vida. O orbe que segurava em suas mãos brilhou suavemente, respondendo à energia que emanava da floresta. Era como se ele soubesse, assim como ela, que o momento que se aproximava não era apenas uma etapa da jornada, mas seu destino. A floresta ao redor deles estava mais viva do que nunca, cada árvore, cada folha, parecendo ressoar com uma energia que ela agora podia sentir em sua pele. O vento que passava entre os galhos parecia trazer uma mensagem, mas ela ainda não sabia o que exatamente ele estava dizendo. O urso à sua frente, imponente e silencioso, guiava-a com uma calma que Sara começava a entender. Ele não era apenas um animal selvagem, ele era uma parte do grande equilíbrio que regia aquele mundo, uma representação da força que ela agora deveria proteger. O caminho à sua frente se abria aos poucos, como se a floresta estivesse lentamente revelando o seu segredo mais profundo. O chão, antes coberto por folhas caídas e raízes torcidas, agora estava mais firme, a vegetação menos densa, como se o espaço estivesse sendo preparado para o que viria a seguir. A luz da lua se filtrava pelas copas das árvores, criando um cenário quase mágico ao seu redor. Mas, ao mesmo tempo, havia uma tensão no ar, uma sensação de que algo grande estava prestes a acontecer, algo que Sara não conseguia prever, mas que sentia com toda a intensidade do seu ser. Enquanto caminhavam, ela não pôde deixar de pensar no que o homem havia dito. Você precisa entender os mistérios da floresta. O que isso significava? Ela já havia tocado a árvore, já havia restaurado o equilíbrio, mas agora sentia que ainda faltava algo essencial para realmente compreender o papel que a natureza havia lhe dado. Ela sabia que o que enfrentava não seria apenas sobre manter o equilíbrio, mas sobre aprender a viver em harmonia com a terra, com os seres que nela habitavam, e com a energia invisível que os conectava. Finalmente, o urso parou diante de uma grande clareira. Era maior do que qualquer outra que Sara tivesse visto, mas havia algo peculiar nela. No centro da clareira, uma gigantesca árvore se erguia, suas raízes se espalhando por toda a terra, formando um tapete de musgo e flores silvestres. A árvore era magnífica, com um tronco tão grosso que parecia mais uma montanha do que um simples tronco de árvore. Suas folhas brilhavam suavemente, como se tivessem absorvido toda a luz da lua. Sara sentiu a energia da árvore imediatamente, uma força antiga e poderosa que a envolvia e a chamava. Ela se aproximou, o orbe ainda em suas mãos, e sentiu algo mudar no ar. O orbe brilhou com mais intensidade, como se estivesse se preparando para algo. O urso deu um passo atrás,
como se estivesse aguardando Sara tomar a iniciativa. Ela olhou para ele e, sem palavras, soube o que deveria fazer. Ela se aproximou da árvore com o orbe em mãos, e ao tocá-la, algo aconteceu. A terra sob seus pés vibrou levemente, como se a própria árvore estivesse respondendo ao seu toque. O orbe, agora brilhante com uma luz intensa, começou a emitir uma onda de energia que se espalhou pela floresta, como um pulso. Sara sentiu essa energia penetrando seu corpo, sua mente, e, em um instante, a visão dela se expandiu. Ela viu a floresta em sua totalidade, cada árvore, cada folha, cada criatura que habitava aquele espaço. Viu o ciclo da vida, o nascimento, a morte, o renascimento. Ela viu o que os seres humanos haviam feito com a terra, como haviam quebrado o equilíbrio e afastado-se da natureza. Mas ela também viu algo mais, a capacidade de regeneração, a capacidade da floresta e da terra de se curar, de restaurar o que foi perdido. O que mais a tocou, porém, foi a visão da árvore. Ela não era apenas uma árvore. Ela era a chave. A chave para o equilíbrio entre os humanos e a natureza. Ela era o ponto central, o elo entre todos os seres vivos. E Sara, ao tocar a árvore, havia sido conectada a esse poder. Ela agora compreendia que sua missão não era apenas restaurar a harmonia entre os humanos e a natureza, mas também garantir que esse equilíbrio fosse mantido, para que a terra não sucumbisse novamente à destruição. Quando as visões se dissiparam, Sara ficou de joelhos, sentindo o peso de tudo o que acabara de entender. Ela estava exausta, mas cheia de uma energia que não sabia como descrever. O urso a observava, sua presença silenciosa e reconfortante. Ele sabia que ela havia entendido. Ela sabia que a chave para o futuro estava em suas mãos, mas agora o que ela faria com isso? A resposta não era simples, mas Sara sentia que estava pronta. Ela havia visto a verdade da floresta, o que estava em jogo. Não era apenas sobre a restauração do equilíbrio, era sobre a proteção, sobre a vigilância constante para garantir que o que foi perdido nunca fosse esquecido. Ela sentiu a força da árvore, a energia da terra, e sabia que sua jornada estava longe de terminar. Ela havia sido escolhida para proteger esse equilíbrio, mas ainda havia muito a aprender, muito a fazer. Ela se levantou, sentindo o peso do orbe em suas mãos, mas agora não como um fardo. Era um símbolo, um lembrete do poder que ela agora possuía, mas também da responsabilidade que a acompanhava. O urso deu um passo à frente, como se indicasse que era hora de continuar. Sara o seguiu, mais confiante do que nunca. Ela sabia que a floresta estava com ela, e que sua missão estava apenas começando. Eles caminharam em silêncio pela floresta, o orbe ainda brilhando suavemente. Sara sentia a conexão com a terra, com as árvores, com os animais ao seu redor. O que a esperava à frente? Ela não sabia ao certo, mas sentia que a resposta viria quando fosse necessária. A floresta não a deixaria falhar. Ela tinha agora o que era necessário para proteger esse mundo, esse ciclo de vida que ela agora compreendia de forma tão profunda. Enquanto caminhavam, a luz da lua se intensificava, iluminando o caminho à sua frente. A floresta parecia respirar com eles, como se estivessem em perfeita sintonia. Sara sentiu uma onda de gratidão e paz, sabendo que, embora o futuro fosse incerto, ela estava exatamente onde deveria estar. E com isso, a floresta a envolveu, como uma mãe acolhe seu filho. O ciclo da vida continuaria, mas agora, com ela como guardiã, o equilíbrio seria protegido. E enquanto ela caminhava para o que viria a seguir, ela sabia que, ao tocar a árvore e entender seu papel, ela havia se tornado parte de algo muito maior do que ela mesma. A história de Sara não acabaria ali. O futuro estava esperando, e ela estava pronta para enfrentá-lo.